Deus, povo abençoado do Senhor, graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal. É o que eu digo sempre, né? Pegue a sua Bíblia, traz para perto o cafezinho, abra o seu coração, porque com certeza absoluta, Deus vai ministrar poderosamente na sua vida. O título da nossa lição de hoje, meu irmão, é Vivendo o Fervor Espiritual. O nosso texto bíblico está em Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo de número 20, diz assim, amados: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, palavra do Senhor. Queridos, queridas de Deus, antes de apresentar os nossos objetivos para hoje, eu preciso te dizer algo. A frieza espiritual, escute isso, a frieza espiritual paralisa as pessoas. Na verdade, meu irmão, ela revela-se na ausência da observância de disciplinas devocionais comuns a todo o cristão. Quando não há mais desejo de separar tempo para a oração, quando não há mais desejo de meditar nas Sagradas Escrituras, quando não há mais desejo de praticar o jejum, meu irmão, não há mais o respeito e a reverência pelas coisas espirituais. Tudo isso se apresenta num ciclo débil, né, que vai ali, envolvendo as pessoas, até que elas passam a racionalizar o pecado. Uma vez que a vida espiritual perdeu a sua vivacidade, meu irmão, a vida moral tende a sofrer consequências degenerativas. Esse processo, ele, na verdade, se inicia com a degeneração das relações familiares e sociais. Ou seja, não há mais vigilância com a vida espiritual. E olha o que diz Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo 10, meu irmão. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai
também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica para todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possas falar dele livremente, como me convém falar. Meu irmão, a lógica espiritual, ela é muito simples, cara. Pega isso aí, guarda. Se há fervor espiritual, há desejo pelas coisas de Deus. Se há frieza espiritual, há desejo e supervalorização pelas coisas carnais. Simples assim. 3 objetivos nós temos. O primeiro é destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração. Segundo objetivo nosso é enfatizar a importância de se manter cheio do Espírito Santo. E terceiro e último objetivo nosso, meu irmão, é prevenir a respeito da frieza espiritual. Pois bem, a expressão, amados, cheios do Espírito Santo, além de apontar para o batismo com o Espírito, também indica a plenitude ou o fervor espiritual. Alguém me disse uma vez, eu guardei no meu coração, que na vida cristã há 3 temperaturas espirituais. Guarde isso com você também. Na vida cristã há 3 temperaturas espirituais. Primeiro, um coração ardente, meu irmão. Lucas 24, 32, o que diz? E disseram um para o outro, porventura, não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Há também um coração frio, meu irmão. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E há também um coração morno. Apocalipse 3,16. Assim, porque és morno e não frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A verdade, meu irmão, é uma só. Escute isso. Jesus e Satanás conhecem a maré espiritual baixa da igreja. O primeiro ponto da nossa lição fala da importância, da devoção pela palavra e pela oração. E aqui nós veremos, a questão da devoção, nós vamos falar sobre a oração e a palavra, e vamos falar também sobre o viver sabiamente. Amado, o apego pela palavra, e o hábito da oração são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, Porque, na verdade, Deus fala por meio delas. Deus fala pela palavra e Deus fala pela oração. Então, se você quer ouvir a voz do seu Deus, tá aí, meu irmão, deixa, dobra o joelho e vai orar. Pegue a palavra e vá ler. Você com certeza, meu amado, vai ouvir a voz de Deus. Aí nós temos a devoção, amado. A nossa ideia de devoção é de apego, Dedicação e zelo, como também o nosso apreço pela oração. Mateus 26, 41, diz o quê? Vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem também o amor pela palavra, né? Salmo 119, 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. E também há o apego pelo jejum. Então veja só, meu amado, leitura da palavra, aleluia, oração, aleluia, e a prática do jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio, meu irmão. Isso não é novo, não. Desde o princípio, meu irmão, está aqui, ó, para a gente pôr em prática. Tudo isso é válido, né? E espiritualmente salutar para a nossa vida. Põe isso na sua cabeça. E com detalhe, se torna eficaz quando acompanhada de quê? Santificação, de humildade, de prudência e de sabedoria, como diz o texto que nós lemos, né? 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábio. Amado, a nossa prudência, escute isso, é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibição. Você lembra o que aconteceu com a igreja de Corinto? Você lembra? Paulo teve que fazer o quê? Chamar-lhes a atenção. Meu Deus do céu, irmãos. E tudo que Paulo também entendia, assim como eu, que o culto, ele é para a edificação e não para a exibição. Mas a igreja de Corinto estava transformando o culto num palco de exibição em vez de um canal para a edificação. Meu amado irmão, no nome do Senhor Jesus, eu quero que você guarde isso que eu vou falar aqui agora. Se formos à igreja para adorar, com o propósito de demonstrar espiritualidade, estaremos laborando em erro. Então, a nossa prudência é para que essas práticas, né, não venham se tornar motivo de exibição. Aí nós temos, dentro desse tópico da nossa lição de hoje, uma lição poderosa, né, a oração, meu irmão, e a palavra. Eu acredito que você também já deve ter ouvido, né, aquele jargão evangélico que diz assim: a oração é a chave da vitória. Isso é, irmãos, a pura verdade. Sabe por quê? Não existe uma vida espiritual abundante sem oração. A oração, ela é a alma do cristianismo, sabe? Expressa, na verdade, a nossa total dependência de Deus. O próprio Jesus, irmãos, o próprio Cristo tinha o hábito de orar, mas eu acredito até que Jesus não fez outra coisa senão orar. E essa prática particular deve ser espontânea e contínua. Por isso, Paulo, falando à igreja de Tessalônica, na sua primeira carta, ele diz: orai sem cessar. Oh, glória! Irmãos, orar sem cessar significa orar com persistência, sabe? Orar com constância,
quando a Bíblia diz que devemos estar orando sem cessar, isso não significa que devemos estar sempre sussurrando orações repetidamente. Não é isso. Na verdade, a expressão orar sem cessar simplesmente ensina que devemos manter a regularidade em nossa vida de oração. É o que aconteceu lá em Lucas, irmão, 18. Te convido a vir nessa viagem comigo, que isso é tremendo, que fala da parábola do juiz iníquo. Diz assim: contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar. Jesus estava aqui falando. Orar sempre e nunca desfalecer. Aí ele conta a parábola, ele diz assim: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Olha aí, meu irmão, olha aí. Por isso Paulo fala: orai sem cessar. Irmãos, não devemos, permitir que a nossa atitude, disposição para a oração seja vacilante. No nome de Jesus, eu repreendo isso da sua vida. Cara, foi o apóstolo Paulo quem escreveu aos crentes, de Tessalônica, essa exortação: orai sem cessar. Ele fez isso na parte final da sua carta, onde ele falava da volta de Jesus, da necessidade de vigilância e sobriedade, e da vida congregacional dos crentes. Cara, Paulo, irmãos, Paulo também, irmãos, foi um outro cara que não fez outra coisa a não ser mergulhar nas Escrituras e ter uma vida de oração. Especificamente, sobre a última sessão, a vida congregacional, o apóstolo Paulo não mostra qual deve ser a atitude dos cristãos para com os outros cristãos, mas também qual deve ser a atitude interior de cada cristão e como ela deve expressar seu relacionamento com Deus. Por isso ele escreve: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Amém? E aí nós temos outro ponto que fala o viver o quê? Sabiamente, que é o versículo, na verdade, de número 15. Versículo de número 15: portanto, vede prudente como andais, não como nécios, mas como sábios. Olha aí, Paulo falando, irmãos. Eu não sei se esse é o desejo do seu coração, se tornar mais sábio, se tornar mais prudente. Se for, eu já tenho a dica para você. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Quem diz isso não sou eu, não. Abre tua Bíblia aí. 2 Timóteo, eu marquei aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E que desde a tua mocidade sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aí você pula aí lá para o Salmo 119, 100, que diz assim: sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Então, se você quer verdadeiramente se tornar sábio e ser prudente, aqui está o segredo: leia a Bíblia. Irmãos, esses exercícios espirituais
devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do nécio. Por isso que ele fala, ó, vede prudentemente como andai, não como nécios, mas como sábios. E é bacana, sabe por quê? Porque existe, meu amado, pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio. Mas aqui o apóstolo Paulo usa nessa passagem aqui é azofos, ou seja, tolos, sem juízo. Paulo está constatando, né, a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. E isso, né, se torna claro no versículo de número que 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Olha isso aí. Aqui o apóstolo Paulo usa o termo afron, que quer dizer nécio, insensato. Ele acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Então, devemos sim, amados, priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, em nossas atitudes, e não focar as aparentes vantagens como o mundo faz. O modo de vida do cristão não pode ser o mesmo padrão do mundo. Paulo, falando aos Romanos 12:1, ele deixa claro: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. E aí, ele vai para o 16, ele diz, remindo o tempo. Irmãos, essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, sabe? Resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo, essa já é bem conhecida, né, entre nós, kairos. Tempo no sentido de quê? De ocasião. Tempo no sentido de quê? De oportunidade. Cara, essas duas coisas são, na verdade, especialidade dos crentes. Porque cheios do Espírito, meu irmão, eles resultam numa maneira de viver sábia. É isso que você ouviu. Essas duas coisas são especialidades nossas. Porque cheios do Espírito, irmãos, nós podemos viver de maneira sábia. O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus. Falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. É isso que Paulo ele fala aos Colossenses capítulo 4. Até mesmo, irmãos, em circunstâncias difíceis. E Paulo não fala isso apenas de boca para fora, né? Essa é a verdade. Ele é o exemplo de que, mesmo em momentos difíceis, é possível falar de Jesus para as pessoas. Na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus. Então, este primeiro tópico, irmãos, ele descreve o que se espera, né, de uma vida cristã fervorosa, com base em Efésios capítulo 5. Mais do que um momento de êxtase espiritual, uma prática cristã fervorosa se evidencia por meio da prática da devoção diária e na relação interpessoal. E nunca mais, meu irmão, esqueça disso, por favor. Aí nós temos o segundo tópico da nossa lição, que fala da importância em manter-se cheio do Espírito. E esse, irmãos, é, na verdade, para mim, o maior desafio nosso nesses últimos dias, sabe? Nos manter cheios do Espírito
Santo de Deus. E ele vai apresentar para nós, o comentarista, né, esse versículo 18, que diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deixa eu te dizer algo aqui, no nome de Jesus. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica, meu irmão. Ele não fica estático a partir da conversão, porque a expressão cheios do Espírito significa, na verdade, reacender a chama do Espírito. É claro que não podemos confundir com a expressão cheios do Espírito do Pentecoste, né? Lá de Atos capítulo 2. Mas a recomendação de Paulo, ela é válida para todos nós nos dias atuais, né? Dias turbulentos, né? Dias difíceis, né? Onde você está no meio de muitas vozes, né? Há muitos ensinamentos e por aí vai, há muitas discussões, né? As pessoas estão discutindo por tudo. Então, Paulo, ele fala, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Ou seja, não devemos nos embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito Santo. Cara, esse, na verdade, irmãos, era um pecado muito frequente entre os pagãos, essencialmente em suas orgias. Eles estavam acostumados a excitar-se com o vinho e com todo tipo de desejos imoderados. Por isso, o apóstolo Paulo, ele acrescenta: em que ou no qual há contenda. A palavra azótia pode significar aqui dissolução ou devassidão. Irmão, certamente, vamos combinar, a embriaguez não é amiga da castidade e pureza da vida, né? Mas contém virtualmente todo tipo de extravagância e leva homens à lascívia grosseira e a maldades extremas. A embriaguez também é um pecado, irmãos, que atrai outros tipos de pecado. A embriaguez também é um pecado que afronta Deus e é um obstáculo à vida espiritual. Percebe o porquê da preocupação do apóstolo Paulo? A Septuaginta, ela traduz da seguinte forma aquele texto lá de Provérbios 23. Não olhei para o vinho. Olha, não olhei. Caramba, a passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira. E detalhe, a compara com picada de uma cobra, meu irmão. A coisa é muito séria, amado. A palavra usada para contenda significa também devassidão. Meu Deus, dissolução. E esses termos, meu irmão, não são compatíveis com a ética cristã, porque Paulo, ele escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, 10, o que ele diz? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Meu Jesus amado. Por isso que esses termos não são compatíveis com a ética cristã. Mas é muito comum, né, entre os pagãos que procuram a felicidade nos prazeres mudando. E com detalhe, que resultam, na maioria das vezes, sempre em desgraça. Aí Paulo entra, mães, enchei-vos do
Espírito Santo. Irmãos, essa expressão, ela indica renovação, sabe? Novo enchimento do Espírito. A ação do Espírito Santo na vida do cristão não é estática, meu irmão. Nele somos renovados no nosso dia a dia. Entra aqui um detalhe que eu quero comentar, né? Com todo respeito aos meus irmãos, é que eu não consigo entender como é que pode uma pessoa, né, que eu já conheço há 30 anos, falar o mesmo tipo de língua estranha, quando eu sei que a ação do Espírito na nossa vida não é estática e que nele somos renovados todos os dias. Por que Deus também não renova essa língua estranha, meu irmão? Fala para mim aí, em nome de Jesus. Então, essa experiência, na verdade, ela acontece reiteradamente em nossos dias. E isso aí vem lá, irmãos, desde lá do Pentecostes, ok? Aí nós temos também a outra questão, né? Porque os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecostes. João 20 fala sobre isso. E também já eram salvos, como diz Lucas capítulo 10. Ou seja, todos os crentes em Jesus, né? Pentecostais ou não pentecostais, batizados no Espírito ou não batizados no Espírito, têm sim o Espírito Santo. O apóstolo, ele se refere à plenitude do Espírito em enchei-vos do Espírito, que é, na verdade, uma característica típica dos pentecostais. Outra coisa, irmãos, é que não podemos confundir com o batismo no Espírito Santo, sabe? Então a pergunta é a seguinte: o que é ser cheio do Espírito Santo? Será, irmãos, que ser cheio é apenas ou somente ter os dons espirituais? Claro que não, é muito mais que isso, sabe? É ser guiado totalmente, é ser submisso totalmente ao Espírito Santo, é ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, sabe, divina, mas é uma pessoa. E uma pessoa significa que não é uma sensação, que não é uma manifestação. Sensações e manifestações simbolizam a presença de Deus, mas não são Ele. Ele é uma pessoa divina. Cheios do Espírito, irmãos, diz respeito ao batismo com o Espírito em Atos capítulo 2, versículo 9. Mas não é o caso de Efésios capítulo 5. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. O significado, né, de palavras e expressões bíblicas devem ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Quer ver? Vamos observar essa frase, irmãos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse. Isso está em Atos capítulo 4. Mas peraí. Pedro foi batizado no dia de Pentecostes. Logo, a expressão mostra o quê? A dinâmica do Espírito Santo na vida do apóstolo. Da mesma forma, o trecho, né, que diz assim: Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 13. Ou seja, fala de alguém já batizado no Espírito. Atos 9. E é evidente, irmãos, que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito. E aí nós temos o nosso terceiro ponto, ou terceiro tópico, que fala vigilantes contra a frieza espiritual. Meu Deus, precisamos, irmãos, estar na mais alta torre de vigília para não sermos pegos pela frieza espiritual. Você lembra que para ser diácono na igreja, um dos requisitos era ser cheio do Espírito Santo? Atos capítulo 6, né, versículo 3. A pergunta é: como identificar alguém cheio do Espírito Santo? Aí o apóstolo, ele apresenta pelo menos 3 características.
o testemunho transbordante, uma vida de gratidão e uma vida de submissão. Vamos começar pelo testemunho transbordante. Cara, esse é um sinal evidente. Evidente. Na verdade, os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, né? Suas esperanças. Aquilo que acreditam está inspirado na vida das personagens bíblicas e também nas promessas divinas. Os salmos são saltérios de Israel. O livro dos salmos, né, os quais o Espírito dava uma nova vida. Muitos deles são adaptados, e nós sabemos disso, à música ainda hoje, no judaísmo e no cristianismo. Os hinos são uma referência às primeiras composições cristãs. E como diz, né, o nosso comentarista, irmãos, é lamentável o fato de não ter sobrevivido. Apesar de alguma das suas estrofes, né, está ali, né, registrada, né, no Novo Testamento, né, o texto de Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 11, que é um bom exemplo. Agora, os cânticos espirituais, palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, são sim um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus, como Paulo fala, né, aos Colossenses capítulo 3. Aí quando chega no versículo 20, ele diz assim, meu irmão, ó, dando sempre graça por tudo. Aleluia. Essa, na verdade, é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. O quê? Dar graças a Deus por tudo. Amado, ser cheio do Espírito Santo nos leva a uma vida alegre, cara. Pode ter certeza disso, meu irmão. Dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você pegou o detalhe, mas ele disse que é para dar graças a Deus por tudo. Por tudo. Ou seja, meu irmão, tem que agradecer pelos dias bons, de fartura, de bênção, de prosperidade, mas tem também que agradecer a Deus pelos dias maus, pelas dificuldades, pelas tormentas, né? Pelas necessidades, pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Mas isso é fácil? É claro que não. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus Pai, centrada em Cristo. Só é possível, meu irmão, agradecer a Deus por tudo se você estiver de fato cheio do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos capacitar a levar uma vida de gratidão. Sem Ele é impossível levar uma vida de gratidão. Há diversas passagens tripartidas no Novo Testamento, irmãos, aonde o Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho, e a passagem que estamos analisando é uma delas, quer ver? 18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Apareceu aí o Espírito. 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então está aí, cara. Só, irmãos, sendo cheios do Espírito, que você consegue dar graça a Deus por tudo. Por isso a necessidade de estar cheio do Espírito. E aí ele chega no
versículo 21, que ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor. Amado, o quebrantamento, né, e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. Irmão, por isso que precisamos estar cheio do Espírito, sabe? Porque tem hora que dá vontade de dar uma pirada, sim ou não? Sim, claro que dá. Claro que dá. Mas quando você pensa em pirar, o Espírito que está em você comandando a sua vida, ele fala: ei, fica quieto, descansa, fica sentado, apenas observa, porque eu é que estou fazendo a coisa acontecer. O Espírito, ele nos capacita à sujeição. Por isso que quando alguém pira, acende a luz. Eu falo: ih, tá faltando o Espírito Santo. Ele não está cheio. Ele está vazio. Porque se estivesse cheio, se sujeitava, acalmava o coração, se tranquilizava, sabendo que Deus está no controle. Então, é dever cristão, irmãos, se submeter às autoridades constituídas, como diz 1 de Pedro capítulo 2. É dever do cristão se submeter aos seus superiores, 1 de Pedro 2,18. Essa sujeição deve haver também entre os irmãos da igreja, 1 de Pedro capítulo 5, versículo de número 5. Eu quero concluir, irmãos, a nossa lição de hoje falando o seguinte: o significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve, escute isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar. Meu Deus! Desde o lar ao trabalho, a rua e a cidade aonde você mora. Nunca se esqueça disso, irmãos. Nunca. Nunca. O significado de enchei-vos do Espírito é ter uma vida cristã na plenitude. E isso envolve todos os aspectos da nossa vida. Não é só dentro do templo, não. É em casa, na rua onde você mora, no seu trabalho, na sua escola, na cidade onde você reside. Por meio desses testemunhos, é possível observar quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus.